Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Hoje, 7 de outubro, segunda-feira, Dia Mundial da Arquitetura, convidei Avelino de Oliveira, arquiteto e professor universitário, que mais ou menos há um ano foi eleito Presidente da Ordem dos Arquitetos. Em pleno mês dedicado a esta profissão, falamos das iniciativas previstas, do balanço de um ano de mandato, das grandes questões da habitação e mobilidade e da arquitetura como uma das 3 profissões com maior índice de imigração entre jovens licenciados. Vamos conhecer melhor este homem que, entre passeios com o cão, cozinhados, pintura e escrita de poemas, diz que é workaholic e está sempre em viagem entre projetos, trabalho, cargos e alunos. Olá, Avelino, bem-ajas por teres aceitado este meu convite. Olá. Bem-vindo à Rádio Observador. Já tens escrito para aqui, portanto, a casa também é um bocadinho tua. Tu nasceste no Porto, tens uma irmã mais nova que tem esta coisa engraçada de... Tu tinhas muito jeito para o desenho e ela era sobretudo para a gestão, que depois seguiu. Portanto, tu desenhavas as notas do Monopólio. Sim, extraordinário. É uma história lá de casa, não é? Porque o meu pai é engenheiro. E nós, no sítio onde ele tinha o seu local de trabalho, crianças, não é? Eu era um bocadinho mais velho, e eu acabava por estar a passar por cima os desenhos com papel vegetal e com canetas, etc. E a minha irmã, China, que se usava no tempo do teu pai sim, também. Eu gostava muito dos calquitos, ou seja, daquela, efetivamente, quando a gente calcomania, aqueles de calcáveis que eram das peças sanitárias, etc. E também alguns escantilhões que permitiam fazer as formas. E depois a minha irmã pegava nesses pedacitos de vegetal onde eu desenhava e com as notas do Monopólio fazia ali uma espécie de troca de venda e acabou por ela seguir gestão e eu seguir arquitetura. Que é engraçado. O teu pai é engenheiro, como tu disseste, que aliás foi autarca, foi presidente da Junta da Freguesia da Foz. Tu cresceste, viveste numa zona muito, muito bonita, tradicional, sim. Toda essa zona. O teu avô era industrial, também tinha a ver com serralharias. No fundo, a tua família está muito ligada desde sempre à construção. Sim, é muito engraçado, foi uma coisa que habituaste sempre a ver e no meio onde te mexeste toda a vida. Sim, ou seja, sempre num meio em que lidava efetivamente com a transformação dos espaços, com essa... É daí que vem este teu fascínio pela arquitetura? Nasceu como? Ou tinhas alguém arquiteto na família? Ou... Não. Tinha essencialmente pelo meu pai, por ter esse convívio. Claro, evidentemente, sendo engenheiro, também convivia com arquitetos e claro. Desenhadores. E, portanto, eu acabava por ter esse fascínio pelo próprio trabalho, pelo manusear daquele processo. Mas tu já mesmo no Liceu Garcia da Horta foste muito notado por professores teus de artes visuais que reparavam que tu tinhas muito jeito para desenho, tinhas boa mão e por isso inclinaste mais para esse lado da arquitetura. Como é que é esta? Eu gostei de engenharia no técnico, engenharia civil, portanto nós temos sempre esta coisa da rivalidade entre o engenheiro civil e o arquiteto. Como é que era isso? E tu tinhas isso em casa, o teu pai como engenheiro e tu depois como arquiteto, sempre se deram bem, sempre houve diálogo ou às vezes discutiam, pai, não pode ver que isso não pode ser assim, e ele dizia, filho, isso é impossível, não é possível projetar isso. Uma coisa ou outra, com o tempo, não é? Com o tempo foi-se aliviando, tendo que me consolidei muito na profissão, mas o meu pai sempre trabalhou com arquitetos e, portanto, eu acho que hoje, genericamente, a enormíssima maioria, tirando uma pequeníssima maioria de engenheiros que ainda se acaba por misturar ou tentar misturar no trabalho dos arquitetos, mas que é mesmo já muito pequenina. Genericamente os engenheiros trabalham num corpo multidisciplinar, técnico, etc. Faz sentido. E também o meu pai sempre trabalhou a vida toda dentro desse espírito e, portanto, foi sempre muito agradável. Desenhavas, amigas tuas dizem que no café, no restaurante, não sei o que, é muito lugar estar a conversar contigo e tu estás a desenhar. Como o Cisa Vieira também fazia isso, o Álvaro Cisa também, em todos os naprons e os guardanapos e não é? Individuais dos restaurantes. Mas não há uma comparação, quer dizer, vamos lá ver, os desenhos do Mas Cisa... também vocês têm sempre essa... Sim, mas não é uma comparação que agora, eu consiga na sequer... Gulbenkian, nesta exposição grande sobre eles, extraordinário. A exposição da Gulbenkian é lindíssima. Acabou agora há pouco tempo. E todo o trabalho, e o esquiço do Cisa é realmente tem um valor e uma qualidade que
que nos identifica a todos e que nos valoriza a Vale todos. por si só, não é? Parece que vale por si só. Sem dúvida. Tem valor. Engraçado porque tu licenciaste em arquitetura no Porto, mas nós temos sempre, e falámos do Cisa Vieira, do Álvaro Cisa, como se diz mais no Porto, aqui dizemos mais Cisa Vieira em Lisboa, é engraçado. Mas com esta história toda, a escola do Porto também se falava muito nesta altura. Muito, quando estudava. A escola do Porto e a escola de Lisboa. A escola do Porto ligava mais ao desenho e depois tinha aqueles valores dos Távoras, os Souto Moura, os Pritzkers portugueses que estão lá. Sim, esta escola, o Alcino Soutinho, esta escola do Porto, e depois havia a escola de Lisboa, um bocadinho diferente. Tu agora vives mais em Lisboa, como Presidente da Ordem, mas formaste no Porto, a tua formação foi lá. E em Inglaterra, e sim, em Barcelona, mas sobretudo no Porto. Notavas muito essa diferença de escola? É uma coisa que te faz-te rir? Não ligas nenhuma? Ou são complementares? Eu formei-me na Faculdade de Arquitetura do Porto, sim. E nesse tempo sim, falava-se muito um pouco... A Escola do Porto, a Escola do Porto de Lisboa, e também se estava a consolidar muito essa ideia que veio desde um livro escrito pelos belgas, de que havia uma Escola do Porto, ou seja, havia uma linguagem que se identificava com aqueles professores e com aqueles arquitetos que faziam a prática do Porto, e efetivamente aquilo que já tinha, até com influências do Estado Novo, acho que com professores como Carlos Ramos, como o professor Carlos Ramos, como depois mais tarde Fernando Tavra, João Anderson, vários deles que criaram efetivamente ali um corpo identitário nos seus alunos, que nós orgulhosamente sentíamos da Escola do Porto. Esse bairrismo. Sim, e depois também quando íamos lá fora, seja numa visita de estudo, seja quando íamos estudar, as pessoas identificavam-nos, tu vens da Escola do Porto. Tal como acontecia o mesmo, por exemplo, os meus colegas em Barcelona também se identificavam com Coder, enfim, com outros, com Boigas, com outros mestres da arquitetura, e que também tinham um corpo identitário, até havia alguma similitude. E, portanto, nesse momento, sim, mas eu acho que, felizmente... Esbateu-se muito hoje em dia? Eu acho que sim, e muito mais do que isso. Acho que a qualidade do ensino da arquitetura em Lisboa também evoluiu muito, positivamente, e, portanto, eu acho que nós temos magníficas escolas de arquitetura procuradas e valorizadas em todo o mundo. E, portanto, e também temos excelentes arquitetos em Lisboa que contribuíram muito para o ensino da arquitetura. O meu antecessor é um exemplo disso, Gonçalo Birne, exatamente. E que acaba por ser sempre uma figura. O Graça, o João Luís Carrinho da Graça. O Graça Dias fez a sede. Os Banhos de São lá Paulo. Com linguagens diferentes. Sim, claro. E agora os Aires de Mateus, enfim. Mestres Ferreira também há uns anos. Sim. São grandes mestres também. São grandes mestres da arquitetura e, portanto, e também ligados aqui a Lisboa. E eu acho que isso contribuiu para que nós hoje temos em Portugal a arquitetura como um valor cultural fortíssimo, algo que se pode mostrar com um orgulho lá fora, muito premiados, ou seja, muito escolhidos e muito procurados. E, portanto, é para mim, eu costumo sempre dizer, é uma honra. E eu representar, quer dizer, eu às vezes nem tenho bem consciência, não é? A honra que tenho em representar institucionalmente todos estes milhares de arquitetos tão bons. Tu dizes com muita razão, isso é uma coisa engraçada que tem a ver com a imigração, que de facto é muito grande. A arquitetura está entre as 3 profissões com o maior índice de imigração entre jovens licenciados, mas tu dizes, e de facto há aquela matriz, por exemplo, de remuneratória tem que ser mudada, e tudo isso tem que ser mais aproximado ao que deveria ser, mas sem dúvida. De facto, e mesmo o teu mandato reflete isso. Nós, como tu disseste uma vez, se não me engano escreveste aqui até no Observador no ano passado, nós devíamos exportar a nossa arquitetura em vez de exportar mais arquitetos. Viajar em trabalho em vez de emigrar para trabalhar. Portanto, é um bocadinho... Porque nós somos reconhecidos, mesmo estes jovens, que estão cada vez mais a ganhar concursos lá fora, jovens arquitetos portugueses, como aconteceu na Finlândia, se não me engano. Finlândia, Albânia, Suíça, felizmente temos vários a ganhar concursos. Vários, mas podiam ser muitos mais. Mas isso revela o grande nível de ensino e de arquitetos que nós também temos, e portanto temos que prendê-los cá também, não é? João Paulo, vê uma coisa, as vagas internacionais, as vagas que abrem internacionais para as nossas escolas, vêm do norte a sul, Minho, etc., Coimbra, escolas de arquitetura fantásticas, são todas preenchidas. Nós temos uma elevadíssima procura de alunos internacionais para vir ao ensino de arquitetura nacional. Mas depois temos um ato curioso, é que eles
não ficam cá. Pois. Ou seja, nós temos grande atratividade no ensino, mas depois não temos grande atratividade na prática profissional. Exatamente. Porquê? Porque infelizmente o país não tem olhado, não tem cuidado bem daquilo que é a vertente económica e de valor cultural que a arquitetura produz. E depois isso também se transforma que nós temos muito mais dificuldade em exportar a nossa arquitetura. E então acaba por sobrar uma coisa muito simples, que é os próprios arquitetos é que se exportam, ou seja, são eles que, sim, quando se apresentam em ateliês, eu costumo dizer, nós temos arquitetos da ordem em quase todos os grandes ateliês do mundo e em quase todos os países, porque eles vão lá e um arquiteto português que tenha um curso numa escola portuguesa qualificada e que, com o conhecimento que ele demonstra, facilmente encontra lugar e vaga lá fora. Como tu dizes, os recém-licenciados portugueses conseguem com muita facilidade estas oportunidades atrativas, que são Suíça, bons. Alemanha, França, Inglaterra, ou até no Canadá, na Austrália, nos países asiáticos, e lá recebem 5, 6, 7 vezes mais do que cá. Sim. Portanto, isso claro que é muito atrativo para eles. E os que vêm, estrangeiros que vêm cá estagiar ou fazer Erasmus, ou o que fosse, como tu fizeste, também depois não ficam, porque voltam para o seu país onde de facto são mais bem remunerados. E nós nem pedimos que se repita exatamente ou que se mentice propriamente aquilo que são as condições remuneratórias desses países, mas que elas sejam mais equilibradas. Exato. Dentro do contexto nacional. O que é que falta, Avelino? Esse acarinhar que falta por parte de quem? Do Estado? Eu acho que o Estado tem um papel muito relevante, não é? Depois também falta As grandes construtoras, por exemplo? Já olham para os arquitetos? Eu acho que as grandes construtoras neste momento já estão a olhar para os arquitetos com outros olhos e inclusive aquilo que nós temos notado é que cada vez mais os arquitetos têm vindo a ocupar lugares importantes e chaves e técnicos em muitas das grandes empresas, ou seja, o mundo corporate ligado ao setor da construção está cada vez mais consolidado com arquitetos em diferentes atividades. É uma coisa muito interessante, é que os arquitetos também fazem tudo e adaptam-se a fazer tudo. Acho que é fácil dizer isto a um jornalista, não é? Sim. Portanto, eles também se habituam. Mas nós também somos uma profissão de saber, de conhecimento, de aprendizagem constante, de formação contínua ao longo da vida. Portanto, o que falta aqui é alguma regulação, porque existe uma desvalorização do valor do trabalho dos arquitetos. E isso, a mim, de certa maneira, fico constrangido e às vezes fico até surpreendido como as pessoas acham tão normal, por exemplo, que no contexto do mercado imobiliário achem banal que a gente pague comissões a quem está mais nos movimentos imobiliários, na intermediação, e aqueles que são os criadores, os construtores dos espaços onde as pessoas habitam, já são relegados um bocadinho são relegados para como se aquilo fosse um custo. Não é? A comissão que pagam não é premiado essa criação. É uma inevitabilidade. O trabalho do arquiteto é um custo que, quanto menor for, melhor. Isso não acontece nas outras atividades. A gente não vai. Em que é valorizado. A gente não vai. Qualquer coisa, desde o ginásio propriamente ao médico, não vai escolher só pela relação do preço. Exato. Nós vamos qualidade profissional pela qualidade, pela segurança que nos dá, pela responsabilidade, pelo aquilo que nos consegue construir. E não quer dizer que não haja em muitos setores também essa opção junto dos arquitetos, mas o que há é um enorme desprestígio. Então, no que se passa na encomenda pública, ou seja, no próprio Estado enquanto cliente, a situação é escandalosa. Eu diria que sim, eu diria que a palavra é mesmo essa. Ainda há muito a fazer, muito a caminhar. Quando nós na ordem fazemos os números, ou seja, fazemos as contas, estamos a monitorizar isso, nós próprios nos surpreendemos com os dados que estamos a obter. Eles são metade daquilo que a gente julga. Nós fizemos um cenário mau e o cenário o real ainda é abaixo disso. É abaixo do nosso pior cenário. E isso é surpreendente. Portanto, importa dizer isto no Dia Mundial da Arquitetura, onde se celebra, que coincide com o Dia do Habitat, em que temos que falar de sustentabilidade, das alterações climáticas, da qualidade do espaço público, de melhorar uma cidade como Lisboa, daqueles espaços que desenhamos para os nossos filhos, as escolas, aquilo que nós queremos viver. Sustentabilidade e tudo o que como queremos viver, como é que nós queremos desenhar as nossas cidades, como é que nós queremos ser um país do futuro, que estamos sempre a lidar com esta produção espacial, temos que pensar um bocadinho nisso, não é? E não, às vezes o que dá a ideia, Avelino, é que é tudo feito um bocadinho por remendos. Agora é isto aqui, a estação do metro do Porto e de Lisboa, estão as duas em obras. Parece que não houve um PDM original ou um plano
de intermunicipalidade que junta tudo. O metro é um bom exemplo, o metro do Porto é um bom exemplo, que é uma obra do Eduardo Souto Moura, que é um Pritzker, é lindíssimo, ou seja, repara... Não estou a dizer qualidade estética. Não, agora o problema do planeamento, claro. Exato. Claro. Aí é que eu acho que falha. Mas repara, também, a quantidade de turistas internacionais que usam o metro do Porto e que gostam imenso e que ficam fascinados, e o valor que tem ter um arquiteto de prestígio e qualidade a desenhar aquilo, claro que sim. uma infraestrutura e desenhar aquele espaço público e que nós todos nos orgulhamos, bonito, claro. que é muito bonito e que tem valor e há espaços na cidade que foram transformados dessa maneira, exatamente. Tal como em Lisboa, claro, não é? O Terreiro do Paço, desenhado o Bruno Soares, que quando desenhou aquele espaço que nós tanto utilizamos, pouco pensamos no urbanista, no arquiteto. Incrível. Engraçado que quem te conhece diz que podias ter sido advogado. Tu gostas de defender as causas e gesticulas, falas alto e tens ou deputado também. Estou-te a ver também. Hoje em dia não é coisa que me passe. Que te atraísse em particular. Mas tu de facto és conhecido por ser impulsivo, ter o coração ao pé da boca e gostares de trabalhar em equipa. É engraçado. Olhas muito para o trabalho de toda a gente quando estás num trabalho comum com gente. Isso é engraçado. Há muitos colegas teus que são muito... Eles é que sabem. Admito que às vezes seja um bocadinho... impertinente, sim. Esta, grandes mestres na tua vida, dá-me referências tuas. Frank Lloyd Wright, vais dizer esse, por exemplo? Sim, Cisa, Frank Lloyd, obviamente. Claro, Cisa, porque é da escola. Quer dizer, os mestres lá, o Távora, Fernando Távora, nós tínhamos uma relação. E agora ainda por cima estamos a comemorar o centenário. Aproveito para dizer, vamos ter muito brevemente a exposição com a obra dele, e que vai estar no Salão Nobre aqui da Assembleia da República. Boa, aqui em São Bento. Boa. Vai inaugurar já daqui durante este mês de outubro. Muito bem. E portanto é um trabalho da Fundação Marcos da Silva, que tem espólio, e também com o trabalho da Ordem dos Arquitetos, e eu empenhei-me particularmente em que fosse para a Assembleia da República, porque o Fernando Távora desenhou, que é uma história bonita, desenhou aquele edifício, não é? Já tinha sido Raulino. Não. Também participou, se calhar? Sim, mas não, o edifício que está de serviço, ou seja, o edifício que desenha a Praça da Constituição é do Fernando Távora. Sim. E portanto aquele que se fez, aquele anexo que se fez. Não, o Palácio São Bento, sim. Sim, claro. Aliás, depois o Raulino remodelou quando foi para o Parlamento, remodelou algumas salas, mas depois também já vinha atrás do edifício, obviamente. E portanto, é importante ter a questão, sim, é importante ter a exposição vai ser lá então, já dentro destas comemorações que estamos a celebrar. Tu fazes viagens arquitetónicas, Avelino? Por exemplo, vais a Marselha ver coisas do Corbusier? Já fui. Foste? Já. Ou à Índia ver coisas de... À Índia ainda não fui, mas faço viagens arquitetónicas agora. Para ver obras, o Niemeyer, foste ver a Brasília, por exemplo? Não, por acaso o Brasil, mas vou brevemente e portanto tenho que aproveitar isso, mas sim, faço e aproveito as tuas férias. E aproveito quer as férias, quer aquelas que são as viagens de trabalho sempre. Congressos e coisas, isso é muito importante. Muitas. E também já agora um extra, após de mestres e pessoas que tu admiras, a Joana Vasconcelos é uma coisa muito bonita que tu dizes também, de facto, que tem... Por acaso nessa entrevista, a questão da Joana Vasconcelos... Como diz o Lipovetsky, fala da feminilidade, do trabalho artesanal, ele junta isto à cultura portuguesa, à criatividade contemporânea, a novidade, a beleza, é muito engraçado, de facto ela traz isso tudo. Eu acho que sim, pela dimensão feminina e pós-modernista do que a Joana representa. Não quer dizer que me identifique com todas as obras, mas na verdade nós às vezes tendemos a ser demasiado críticos com os nossos. Sim. E portanto acho que o trabalho da Joana Vasconcelos, até apesar de podermos ter uma discussão mais profunda sobre isso, o valor que transporta e aquilo que levanta... Uma embaixadora lá fora, exatamente. Isso é extraordinário, projeta o nosso nome incrível lá fora de uma maneira extraordinária. Estamos aqui a falar também, a propósito da tua formação, uma coisa muito curiosa que foi o Erasmus. Tu foste, se não a primeira geração, das primeiras gerações que fez Erasmus, foste a Barcelona, foste para Bath, muito bem, fica ali a 2 horas de Londres, 160 km, onde privaste, digamos, com o Peter Smithson, Patrick Hodgkinson, tens assim uma série de contactos importantes que fizeste lá, mas sobretudo numa altura em que não havia internet, não havia os telemóveis, não havia... Tiveste a oportunidade de... E tu dizes, este projeto de Erasmus, que foste dos primeiros, é um orgulho, uma vez mostraste numa entrevista, traga um objeto, trouxeste o meu cartão do Erasmus, porque isto, de facto, foi das coisas mais importantes, um dos maiores benefícios da nossa entrada na União Europeia, partilhar estes valores comuns, ter amigos de todas as línguas, falar em várias línguas, quebrar fronteiras, viver a diversidade
e de facto, tu, apesar das saudades do café que tinhas quando estiveste em Bath, vibraste imenso com esta cidade que vem desde os romanos e das águas termais. Sim, tinha as termas romanas. Eu acho que, bom, primeiro falando do Erasmus, acho que o Erasmus foi efetivamente um projeto muito interessante e que eu até acho que precisa de uma nova dinâmica, ou seja, a certa altura banalizou-se. No momento em que eu vivi, o meu Erasmus era de um ano. Agora é semestres. Agora é semestres, às vezes trimestres, não é? Era mais longo, significava mesmo a experiência de vida naquele país e... Seres obrigado a falar a língua e ser exatamente. Isso era absolutamente. Muito importante. Aprender a cozinhar. Mas isso tu gostas? Foi um processo. Agora gosto, mas na altura foi um processo de aprendizagem. Claro. Menino da mamã que era, portanto isso foi muito importante. É de facto um projeto importante para continuar e vingar e melhorar. E na altura, vamos lá ver, não tínhamos internet, não tínhamos, ou seja, ver outras coisas, ver outras formas de fazer as coisas, ver outras formas de ver a arquitetura, o ensino, ter outro tipo de professores, ter outro tipo de colegas. Eu jogava futebol, tinha campos relevados e não pelados, era fantástico. Eu tenho o meu, o Pedro Salinas Calado, que fez em Veneza um Erasmus, mas ele dizia, mas João Paulo, eu pensei, mas eu devias ter alunos, então em Veneza e tal, deve ser alunos maravilhosos. João, eu era dos melhores do curso, eu vinha do ensino extraordinário, que eles ficavam gabadíssimos com o que eu sabia, o que eu tinha aprendido. Respeitavam muito, os espanhóis do Porto, era incrível. Porto e os espanhóis de Barcelona, fazíamos quase um grupo ibérico, depois de fazer os trabalhos e tudo. Portanto, sim, também davam também cartas lá fora, sim, mesmo quando estavam no ensino. O meu colega Luís Pinto Faria, que hoje é diretor de uma universidade num curso de arquitetura, portanto foram tempos extraordinários, fantásticos. Também passaste por Barcelona, uma cidade, aliás, que tu preferes, tu dizes preciso mesmo desta cidade. Todos os anos tens que lá ir, tens lá amigos. É verdade. Sempre podes, regressas lá, aliás, no final tu estiveste lá, nasceram as tuas filhas também, foi essa. Foi Tu inauguraste o teletrabalho, no fundo, estavas cá e lá. É verdade. Na altura não sabia que se chamava teletrabalho, porque estava com outro colega, com quem também dividia ateliê, quando trabalhávamos juntos e portanto nós íamos uma semana ou 2 semanas e depois outra e depois levámos os trabalhos para fazer. Na altura não tínhamos assim tanta encomenda e tanto trabalho, portanto vivíamos de uma forma bastante contida. Fizeste nesta Universidade Politécnica de Catalunha e uma pós-graduação em projetos arquitetónicos. Doutoraste depois cá, na Universidade de Fernando Pessoa. Sim. Em casa, sim. A Casa Compreensiva, convivencialidade na concepção arquitetónica das tipologias de habitação em Portugal continental. E depois isto saiu um livro, a Casa Compreensiva. Como é que tu me resumias isto numa frase? O que é uma casa compreensiva? Sei que alternas o paradigma todo, para não dividir as casas já no T1, T0, T2, nem no coisa energética, mas fazer uma nova forma de nomenclatura das habitações. Sim, isso no fundo era a proposta. No fundo era a proposta, era nós olharmos para a habitação, e isto já foi há mais de 15 anos atrás, já foi há cerca de 15 anos atrás, analisar as casas onde habitávamos e as tipologias. Portugal inteiro, Portugal continental inteiro, norte a sul. E a palavra compreensiva era não só compreender, ou seja, tinha esta ambiguidade, que era não só compreender, ou seja, analisar, estudá-la, mas também que ela fosse compreensível, ou seja, que ela também fosse sobre nós, que ela nos acolhesse bem. Portanto, é nós compreendermos o espaço assim. E que ela se adaptasse aos nossos diferentes modos de vida. O que é que acontece? Nós, quando desenhamos uma casa, temos que ter consciência que essa casa pode ser habitada por uma pessoa mais idosa, por uma pessoa que hoje tenha determinados tipos de características, pode ser um casal jovem, pode ser uma nova família, pode ser um grupo de estudantes. Portanto, a casa tem que ter uma flexibilidade, tem que ter uma capacidade de albergar o conceito de habitar. E, portanto, às vezes nós em Portugal temos tendência, às vezes, em fazer as coisas muito segmentadas, muito direcionadas para uma coisa. Um T1 é feito para um casal, no máximo com um filho. Um T2 um T0 é para um artista ou uma coisa, exatamente. E não é. Isso não acontece. Exato. Isso não é verdade. Não corresponde. O processo da habitação e compreender a habitação é muito mais do que isso. Por isso é que às vezes estou tão crítico dos tudólogos que falam de tudo e mais alguma coisa e depois vão falar de habitação e não a conhecem. Portanto, eu tenho muita pena de que quando estamos com o problema da habitação na opinião pública... E estamos neste momento, claro. E estamos... não chamem tanto os arquitetos como deveriam a falar disso. Chamam pessoas de todas as áreas, algumas, para nós arquitetos que lidamos com esse processo todos os dias,
às vezes, alguns casos a gente ouve falar, ouve aqueles comentários, e eles estão tão distantes de uma determinada realidade, do ato de construir, do planear, do projetar, do licenciar, do decidir, depois do estar na obra e depois da comercialização. Sim. E depois da manutenção do ciclo de vida da obra, que eles estão ali a falar como se fosse uma coisa inerte. E vocês deviam estar a fazer parte da equação, obviamente. Muito mais. Eu lembro-me e isso agora falando, por exemplo, da habitação social, lembro-me, nunca mais esqueci disto, que um amigo meu, arquiteto, que me disse, agora eu ir ao Disney com os meus filhos, não sei o quê, passa em Barra de Lavallée, porque isto fica ao lado da coisa, vai ver a habitação social, o bairro inteiro que fez o Ricardo Boafil. Grande arquiteto, morreu há poucos anos, sim. E de facto era uma coisa onde o Tavares se inspirou para fazer. Também de Barcelona, não é? Que a coligação francesa. Exatamente. E fez aquelas casas que parecem aqui as Amoreiras, os apartamentos de luxo das Amoreiras, e era habitação social, mas lindo de morrer. Eu pensei, não tem que ser necessariamente um bairro social, uma coisa feia e triste. Há exemplos maravilhosos de como era o caso. Um grande arquiteto fez um grande bairro social, a rendas reduzidas, mas o bairro todo pareciam habitações de luxo, é extraordinário. Portanto, uma coisa, às vezes eu acho que há o preconceito de não se chamar os arquitetos para esta discussão porque querem fazer coisas muito nós às vezes damos Norman Foster e depois a ver um valor são caros. Norman Foster também falar de Boafil e Norman Foster estamos a falar de Frank Gehry, querem fazer uma coisa de Frank Gehry e não dá para falar de 3 exemplos muito interessantes e muito dispares entre si, mas sim, às vezes a questão da habitação social, ou tentar conotar uma classe social com o tipo onde habita, os espaços, isso, às vezes nós damos um valor às palavras que elas não deviam ter, não é? Nós hoje estamos a procurar, e depois também esta coisa do pós-modernismo também de suavizar as coisas. Nós agora temos falado de habitação acessível, arrendamento acessível, casa ser inclusiva, etc. É muito interessante, mas é um jogo de palavras. Nós o que precisamos é que haja intervenção pública e que haja efetivamente a capacidade de haver de casas, não é? De haver habitação, mas haver casas. Eu gosto muito da palavra casas. Porque acho que a palavra, nem toda a gente sabe a história, mas a palavra casa é... Diz, conta. A palavra casa vem do latim, não é? De casai, quase de abrigo, de barraca. Okay. Porque era, no fundo, aquilo que se construía nos burgos medievais, à volta da igreja, ou que se colocavam do castelo, por ali. Exatamente. Ou dentro do castelo. Porque as casas senhoriais eram as domos. Não, okay. Pronto, isso no Império Romano. Portanto, a casa era algo menor. E depois esta palavra ganhou um valor que hoje nós temos, foi-se construindo. Ou seja, o percurso etimológico da palavra é interessante no sentido que tem hoje ter casa, fazer casa. Há uns livros maravilhosos sobre a história da casa em si, que são, eu já me lembro o autor, mas lembro uma vez, um Rui Pinto Gonçalves, um amigo meu, uma vez mostrou, extraordinário, com a história da casa, quando é que começaram a haver casas de banho e quando é que vale a pena, no mesmo sítio. E vale a pena ver os não havia sala de jantar, a mesa punha-se, tu é que é pôr a mesa montava-se. História da vida privada, e temos até uma publicação aqui que eu com portugueses, que é do Matoso, que coordena, e tenho aqui uma série de colegas até que colaboraram. Planeamento e mobilidade. Tu tens muito a ver com o planeamento e mobilidade, trabalhaste também no Porto muito nessas, fez um estágio académico já no Gabinete de Planeamento e Urbanismo da Câmara do Porto, depois trabalhaste na Câmara de Vila do Conde, o teu ateliê é ali em Matosinhos. Perto da Casa de Arquitetura e da Câmara. Na terra do Álvaro Siza, atenção. É verdade. O teu sótão onde se vê o mar é em casa ou é no ateliê? Ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, em casa. Em tua casa eu moro um bocadinho mais a norte, moro no lado norte de Matosinhos e tenho um sótão onde se vê o mar, sim. Planeamento e mobilidade é muito a tua área. Tu és um flaneur, gostas de passear pelas cidades, mas também viajas em transportes públicos, porque a mobilidade nas cidades, de facto, é um tema que te é caro. É uma coisa que me interrogo. Porque é que as pessoas às vezes têm vergonha de dizer que andam de autocarro? Exato, de metro. Mas o metro de Souto é um luxo. Mas eu, por exemplo, viajo muitas vezes em Porto e em Lisboa e agora nem sempre consigo, mas comboio. Uso muito comboio, mas também uso muito o autocarro, porque no meu trabalho, em termos de planeamento, e as pessoas achavam sempre que eu estás a poupar dinheiro. Mas são muito baratos, de facto, e já são condições ótimas hoje em dia. São baratos, mas também oferecem um bom serviço. Claro que sim. Já não é aquelas caminhonetas sem suspensão. Eu aconselho sempre as pessoas a ir a uma sexta-feira, uma segunda-feira, ir a Sete Rios, não é? Ao terminal. Que é o terminal da rodoviária. Ou efetivamente ir ao Oriente e ver a quantidade enorme de pessoas
que estão em percurso e que utilizam e que representam o sangue da nossa sociedade. Porque eles vêm dos diferentes lugares do país, aqui para Lisboa, por virem trabalhar ou por virem estudar. E é incrível os momentos de vida que ali acontecem. Isto, ao contrário da qualidade dos espaços, que é uma coisa que eu depois me queixo sempre muito, é que nós temos que qualificar muito os espaços das nossas cidades e, por exemplo, a questão dos espaços de mobilidade, os principais terminais... As estações... Não estão tão bem qualificados como deviam. Ali o Oriente não te podes queixar muito. Não, o Oriente até é de um arquiteto, mas repare, queixo-me, porque uma coisa é para o comboio, outra coisa é para o terminal de passageiros de modo rodoviário, que assim que se diz tecnicamente, seja para os vulgos autocarros, é para aquilo não tem boas condições. Há de experimentar, João Paulo. Vai ver que... Tem aquelas baiazinhas, digamos, não. Teria que ter grandes melhoramentos e creio que vai ter agora com a intervenção da IP, mas não ao nível do que Lisboa precisa. Para esses níveis das estações e desses espaços de mobilidade precisamos de uma espécie de programa Polis. O Polis remodelou e melhorou muito muitas cidades do interior, Viseu, Évora. Entendo que nos programas comunitários, sim. Às vezes, nos programas comunitários ou os fundos comunitários... Nos fundos comunitários deviam estar previstos fundos especificamente para isto. Faz pena ali no comboio estar um luxuoso e depois ser relegado para segundo lugar as caminhonetes. Mas não é só nessa escala. Também na escala da nossa paragem do autocarro comum da cidade, ela tem que melhorar muito. Algumas não estão ao nível daquilo que deveriam ser. E portanto acho que nós estas pequenas coisas do nosso cotidiano, da nossa cidade, repare, ninguém se queixa de ter uma estação de metro à porta, mas se lhe puserem uma paragem em frente, coisa de autocarro em frente da porta, queixam-se, não é? E portanto são dois elementos que criam opiniões diferentes. E efetivamente os espaços onde o transporte público vai utilizar, se nós verdadeiramente queremos retirar o automóvel das cidades e criar condições, é extremamente importante, porque para quem está mais na área do planeamento da mobilidade ou de ecossistemas de mobilidade, tem consciência de uma coisa: nós passamos imenso tempo nesses espaços. Porque as pessoas geralmente só se preocupam com o espaço que a gente está dentro do percurso, do chamado material circulante, que seja um autocarro ou comboio. Mas a estação do comboio, a estação do metro... Também é um espaço onde a gente passa e somando, passamos tempo. Devia ter a internet boa, devia ter um espaço para sentar de qualidade, devia estar protegido de frente, de chuva, do devia estar arejado e agora ter boa iluminação. Saímos para aí fora e vamos ver quantos desses espaços não estão assim. É uma diferença grande. Esta coisa da cidade, a mobilidade, tem a ver com a mobilidade. A cidade dos 15 minutos, isso existe, aquela coisa a nossa casa e o nosso emprego e tudo, devia estar tudo mais ou menos... Isso é uma coisa a almejar ou é um... Sim, aquilo veio de um conceito do Carlos Moreno, da Presidente de Câmara, vamos chamar-lhe assim, de Paris, Ana Hidalgo, que depois montaram um conceito e que no fundo transformaram Paris. Foi o início de um processo de transformação de Paris até muito interessante, que vale a pena ver. Depois Estás a falar quando? Foi em que altura? Já foi tem sido nos últimos... Não, há muitas décadas, mas nos últimos 15 anos. Eu não consigo por acaso precisar quando é que o Carlos Moreno, mas eu diria que há mais de 10 anos seguramente, mas terá sido por aí. Depois aquilo influenciou também por um plano que foi muito conhecido, dos super quarteirões, super quadras, que eles chamam super ilhas em Barcelona, que também é outro exemplo, mas parecido. Mas eu acho que Lisboa, eu se calhar vou dizer mas é que nós temos uma escala pequenina. Há uma frase que eu costumo dizer que nem sempre é bem entendida. Mas diz. Não sei. Tu tens ser politicamente correto o mais possível. Vamos lá ver. E eu costumo dizer que sendo do Porto, vivendo em Lisboa, sendo muito portuense, mas tendo uma grande uma grande estima por esta cidade, que me deu sempre coisas fantásticas, inclusive foi cá que eu conheci a minha mulher e tudo mais. David Bowie, é verdade, nos anos 90, no concerto, e ela deu-te estampa. Pois deu. Mas depois tiveste que insistir muito até ela aceitar. Um bocadinho. Tu és mandado, eu digo, tu és teimoso. És teimoso, mas isso é bom, em certas coisas é bom. Vai ficar zangadíssimo. Não vai nada, vai lembrar coisas boas. Então valeu a pena. Então, e tem duas filhas maravilhosas, pelo amor de Deus. Mas diz, então, esta cidade, quando tu conheceste, e eu costumo sempre dizer, adotado por Lisboa? Sempre um bocadinho adotado. Costumo sempre dizer isto, e às vezes demora um bocadinho a compreender. Lisboa é mais bairrista que o Porto. Achas? Acho. Que engraçado. Porque no Porto... Não é a ideia que nós temos cá. Não. O Porto e tal. Não, mas aqui sim, chegar aqui a alguém que seja, por exemplo, possível, não de Telheiras ou de Carnide. E chegar a dizer, onde é que é? Sobre Telheiras ou sobre Carnide. E as pessoas dão ali um valor. Sim. E no Porto, dizer... nas marchas populares nota-se muito.
Mas também na vivência e no contacto. Okay. E no Porto, o Porto é outra coisa. Dizer que é Véu do Ar ou que é da Foz é a mesma coisa, não? Não, eu acho que aqui tem a noção de bairro e de espaço e de partilha daquilo. E essa identidade aqui em Lisboa nota-se... É mais vincada? É mais vincada. No Porto ela existe, mas não existe para a cidade, ou seja, para a escala da cidade. Até da região envolvente, não é? Eu posso ser de Gondomar ou de Vila Nova de Gaia e assumo como do Porto. Mas depois não vou dizer que sou... Quer dizer, posso dizer de algumas freguesias, mas a cidade e a região prevalece. Exato. Aqui em Lisboa é muito interessante ver o bairrismo. E isto os lisboetas às vezes não ouvem. Porque geralmente chamam bairristas aos do Porto. Eu digo, que isso não é verdade. Exatamente. Não, está bem, estás aqui a repor uma verdade. Mas isto a propósito da cidade dos 15 minutos. Mas atenção, isto é um elogio. É porque Lisboa tem uma dimensão de vivência de bairro muito interessante, que tem vindo a potenciar-se, independentemente depois de quem está na Câmara Municipal, mas tem-se vindo a construir, tem vindo a evoluir e tem-se vindo a consolidar, que é interessante. Há zonas ainda que precisam muito desse esforço. Mas o Porto, nesse aspecto, quem viu o Porto, Avelino, quem viu o Porto há 20 anos e quem vê hoje, ou há 15, fantástico, não é? Não tem nada a ver, é impressionante. Não. Desde Porto, capital da cultura antes. Sim, a grande mudança que fez hoje em dia com o turismo, com tudo. Os anos 90, não é? Com o processo de metro do Porto e depois ali E o que o Porto fez bem, esta coisa dos tuk-tuks e esta ocupação toda turística, que é importante, nós precisamos dos turistas, mas fiquei sempre com a ideia que o Porto soube regulamentar isso antes de nós, e muito bem. Pôs um bocado de travão onde era preciso pôr travão, nos lugares dos carros, nos lugares. E isso pôs muito bem, geriu isso bem. E em Lisboa, eu acho que não. Eu estava na área metropolitana, em funções, então, e quando fiz essa regulamentação, na altura. Tens culpas nisso? A Cristina Pimentel, sim. Não, eu não tenho culpas, não tenho nenhuma. Mas acompanhei o trabalho da Câmara e era interessante. Porque, de facto, para mim, o Porto conseguiu segurar um bocadinho a coisa e nós é um bocadinho descontrolado ainda, eu acho. Sim, vamos lá ver, a cidade, Lisboa, por exemplo, na questão da mobilidade ciclável, etc., eu acho que Lisboa apostou mais do que o Porto e, portanto, na mobilidade suave, eu diria que Lisboa deu um grande salto também. Temos outra orografia. Nesse aspecto realmente de controle de algumas zonas críticas, o Porto talvez tenha feito melhor. Muito bem. Agora temos aqui a pensar numa ou duas coisas que nós estamos a terminar. Tu já moraste numa casa projetada por ti? Moro na minha. A tua é projetada por ti? Por mim. Okay. Feita da família, customized, feita à tua ordem, à tua medida. Muito bem. Os clientes mudavam quando projetavas, agora projetas. À dimensão das minhas capacidades financeiras também. Muda muito o projeto? Davam-te carta branca ou não? Quem? Os meus clientes? Os donos da obra, sim. Os clientes. Uns sim, outros não. Depende muito deles, não é? Depende da variação e depois a tipologia de edifício e do que é. E achas que estes arquitetos que estão agora, estamos mesmo a terminar, a sair destas nossas escolas agora, tu agora como Presidente da Ordem, isto é um bocadinho para ti, estão preparados para o futuro no sentido dos novos materiais, construção sustentável, resiliência urbana, a digitalização da construção, as tecnologias avançadas como o BIM, por exemplo, estas coisas estão já dentro destas coisas? Os jovens, todos eles já estão... A reabilitação, que é tão importante. Já sabem. Bom, claro, a experiência de construção, a experiência da prática profissional eles precisam. Urbanismo regenerativo, que se fala muito agora também, este tipo de coisas. Mas esses aspectos mais complexos, eles têm que haver um processo de aprendizagem, têm que trabalhar com colegas e equipas multidisciplinares qualificadas. Sim. Agora, os jovens, quando saem, estão muito preparados. Nós, às vezes, falamos de inteligência artificial, dificuldades. Os arquitetos, eu, no meu tempo de vida, eu já tive saltos altíssimos e mudanças bruscas. Eu comecei... AutoCAD e aquelas coisas? Não, eu comecei a minha vida a fazer os projetos à mão. Os projetos da tinta da China. E trabalhar assim. Rotring. E depois aquilo passou... Sim, Rotring. E depois aquilo passou para trabalhar, como se costuma dizer, no AutoCAD, nos primeiros AutoCADs. Depois, a seguir, com o AutoCAD já se modelava em 3D. Portanto, já havia modelação. Depois veio o BIM, que já é uma evolução. E agora vamos com a inteligência artificial. São 5 etapas brutais, não é? Na grande mudança. Ou seja, qualquer um dos meus colegas passou mesmo. Muito bem. 7 de outubro, hoje, Dia Mundial da Arquitetura. Para já vou falar só desta exposição Arquitetas da Nossa Casa, uma exposição muito bonita que vai acontecer que vai estar até 25 de janeiro de 25, vai ser inaugurada já dia 26 deste mês, na Casa das Caldeiras, em Coimbra. Sim. É uma exposição muito engraçada. Houve já a homenagem ao João Belmanta, que foi feita em julho, também no âmbito deste ano de arquitetura. Contexto, dos 50 anos, 25 de abril. Muito bem. Avelino, queres fazer mais algum destaque a propósito destas comemorações? Vale a pena visitar...
fixe. Vale a pena visitar o site da Ordem dos Arquitetos, vale a pena ver as diferentes iniciativas. Temos exposições, livros, debates, temos aqui eventos internacionais que vêm de lançamentos de livros. Vocês têm aquela maravilhosa A+A da Maria de Lourdes. Sim, temos a livraria que está ali Maria para verem boa arquitetura. Temos imensos debates, temos iniciativas por todo o país, temos jornadas internacionais no Algarve, temos os prémios no Norte, sei lá, até ao início de novembro, até no Pico, vamos ter iniciativas. Portanto, incrível. Na Ilha do Pico. Estás a trabalhar bem, Evelina, o que isso quer dizer? Estou e a tua equipa? A esforçar-nos, toda a nossa equipa, a esforçar-nos, porque é um trabalho muito difícil em prol dos nossos colegas para valorizar a profissão. Muito bem, acarinhar a profissão dos arquitetos é muito importante. E esta luta é permanente. Agora, há 2 anos, quando mudaram o estatuto outra vez e houve esta das ordens, vocês tiveram e têm que lutar imenso contra isso, que é voltar a abrir as portas a outras pessoas poderem assinar projetos, mesmo arquitetos. Parece que querem-nos sempre forçar a voltar. Vocês não é a única ordem à luta com isso, mas de facto parece um retrocesso. É uma conversa já tão gasta e tão pouco interessante. Sim. Aliás, nós temos ótima relação com os engenheiros e institucionalmente com a Ordem dos Engenheiros, e não percebemos como é que o legislador, e quando eu digo o legislador, é porque quem está no governo depois fica intrincado nos processos formais, volta sempre aos mesmos problemas e depois é sempre o mesmo pretexto. A Europa, por isto, por aquilo. Que é a culpa de tudo. As coisas estão consolidadas, temos é que as valorizar. Exatamente. Voltar é um processo. Avelino de Oliveira, quero agradecer muito a tua presença, obrigado pela tua disponibilidade. Envia aqui ao Observador, onde, aliás, volta e meia, ano passado, tiveste cá 2 artigos publicados e volta e meia. E umas entrevistas. Contamos com a tua presença também. Bem-ajas e até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigado.